Bom dia, irmãos. É com muito prazer que nós estamos aqui para, mais uma vez, gravar mais uma série, uma aula dessa série, né? Estamos na série Uma Vida Voltada para Deus. Na semana passada, nosso pastor fez a introdução desta série e agora nós vamos para a primeira lição da série Uma Vida Voltada para Deus. Nós possamos, neste estudo, realmente entender e praticar o que é viver uma vida voltada para Deus. Vamos orar. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Nós te somos gratos, Senhor, porque na sua grandeza, na sua bondade, na sua misericórdia, tu nos amaste, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor é um Deus presente, porque o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, porque tu cuidas de cada detalhe das nossas vidas, Senhor. Nós te somos gratos porque o Senhor está em tudo, porque o Senhor é o que faz as coisas acontecerem, é aquele que move, Senhor, o mundo, as coisas, a natureza. Nós agradecemos, Senhor, porque o Senhor se revelou a nós, porque o Senhor se revelou na natureza, porque o Senhor se revela através da sua palavra, porque o Senhor se revelou em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque mesmo sendo poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, o Senhor cuida de nós, o Senhor se interessa por cada um de nós, o Senhor ouve as nossas orações e as responde. Ó Pai, assim como disse o salmista Davi, como a corça anseia pelas águas, eu anseio por ti, Senhor. Que o nosso anseio seja realmente estar em ti, seja gozar da tua presença. Pai, nós te rogamos que depois desse estudo hoje, o desejo do nosso coração seja somente para ti, glorificar a ti, viver uma vida voltada para ti. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom, porque apesar das circunstâncias, o Senhor está conosco. Em nome de Cristo, teu Filho, é que nós oramos. Amém. Então, irmãos, hoje nós vamos estudar glorificando a Deus com a minha vida. Na semana passada, o pastor falou para nós a importância do estudo da palavra de Deus. Nós estamos fazendo esse estudo baseado no livro de John Piper, Uma Vida Voltada para Deus. Mas, para além do livro escrito por John Piper, ou melhor, como base maior, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus. Não existe nada além da Bíblia que seja a base, o suporte para as nossas reflexões aqui. O livro que o pastor John Piper escreveu, ele nos ajuda a nos voltar para a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, como nós já bem sabemos, estudamos isso, é a nossa única regra de fé e prática. E o livro do John Piper, ela só nos ajuda a seguir um pouco melhor, a olhar para a Bíblia com uma intensidade melhor, a entender e interpretar também esses estudos, esses versículos que estão colocados aqui. Então, nós vamos, com a ajuda do pastor John Piper, estudar as Escrituras, continuar estudando as Escrituras como temos feito até aqui. Glorificando a Deus com a minha vida. O que seria, meus amados irmãos, glorificar a Deus? Quando nós pensamos em glorificar a Deus, nós normalmente pensamos, cantar, louvar, né? Ir para a igreja. Nós pensamos em coisas desse tipo. Mas glorificar a Deus é muito mais do que isso. Isso também é glorificar a Deus, isso faz parte do glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus vai além de cantar, vai além de ajoelhar para orar, vai além da leitura da Bíblia até. Glorificar a Deus, nós poderíamos dizer que é um estilo de vida, é uma atitude, Nós vamos estudar sobre isso, vamos entender bem o que significa glorificar a Deus. Eu espero que depois desse estudo, nesta manhã, nós tenhamos a consciência daquilo que seja glorificar a Deus. Gostaria de ler junto com os irmãos 2 textos, ambos em Coríntios, que vão nortear todo o nosso estudo hoje, mas nós também faremos outras leituras durante a lição nesta manhã. 1 Coríntios 10, 31. Está aí no seu slide, mas você também pode ter a sua Bíblia na sua mão. E
um caderninho de anotações, nós estamos numa escola bíblica dominical e na escola sempre é bom ter um caderno de anotações, uma caneta ou, para aqueles que são mais da tecnologia, você pode ter o seu aparelho, o seu próprio celular, um tablet, um computador e fazer as suas anotações. Mas não deixe de anotar para que você possa voltar depois e trazer à memória aquilo que traz esperança. Então, 1 Coríntios 10, 31 diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E 1 Coríntios 10, 31, que nós já conhecemos bastante, né? Esse outro texto, 1 Coríntios 10, 31, sempre foi muito usado nas igrejas. Diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Guarde aí na sua memória esse texto, quer comais, quer bebais. Observe que não está falando de cantar, de ajoelhar, de ler a Bíblia. Está falando, quer comais, quer bebais. Nós vamos voltar para esse texto mais à frente. Continuando, irmãos, uma pergunta. Por que eu devo glorificar a Deus? Porque Deus exige, ou Ele quer que nós o glorifiquemos, lhe demos glória, lhe coloquemos num lugar alto, num lugar de honra. Por que Ele quer isso de nós? Certa vez eu ouvi de uma pessoa, uma moça que eu vi crescer na igreja e hoje ela está afastada do evangelho, ela disse: esse Deus que vocês creem é um Deus megalomaníaco, ela disse, né? Ele é um Deus que é cheio de grandeza. Infelizmente, ela estava fazendo uma interpretação errônea das Escrituras. Porque o nosso Deus, sim, Ele quer a adoração, Ele quer o louvor, Ele quer a glória, e Ele nos criou para o louvor da sua glória, está nas Escrituras. Então, por que glorificar a Deus? A Bíblia diz, e os irmãos acompanhem comigo, no Salmo 19:1, a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Irmãos, quantas vezes nós vemos, né, as pessoas compartilharem fotos maravilhosas do pôr do sol, do nascer do sol. Nós aqui no Brasil não temos esse privilégio, mas as pessoas que moram lá na Escandinávia e admiram a aurora boreal. Que beleza é o céu, que beleza é um céu estrelado à noite. Mesmo aqui na cidade nós conseguimos ver a beleza de um céu estrelado. Imagine no campo, sem o impedimento das luzes. Que belo é um céu. Recentemente nós tivemos a superlua. Irmãos, como eu fiquei maravilhada com a beleza daquela lua. E fiquei um pouco triste, porque tentei fotografar e não consegui transmitir na foto a beleza da imagem real. Como o céu glorifica o Senhor, como o firmamento anuncia as obras da sua mão. A criação de Deus foi feita, esse é o propósito da criação, então por isso nós devemos glorificar a Deus, porque nós somos criação. Glorificar a Deus porque nós fomos criados para isso. Em Romanos, também, capítulo 1 e verso 19, a Bíblia diz: portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Por meio das coisas que foram criadas, né? Então, e aí esse texto vai continuar dizendo o que vai acontecer até, o que acontece com aquelas pessoas que, mesmo sabendo que deveriam, não glorificaram a Deus, né? Esse é um texto de juízo, nós sabemos disso. Então, é propósito da criação. Primeira razão pela qual nós devemos glorificar a Deus é porque este é um propósito da criação. Este também é um propósito específico do ser humano, um propósito de toda a criação, mas também um propósito específico do ser humano. Em Isaías, capítulo 43 e verso 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, esse texto nós sabemos escrito para o povo de Israel de uma forma específica, e os que criei para a minha glória,
né, os seres humanos criados para a sua glória, eu os formei e também eu os fiz. Então Deus criou a humanidade para a sua glória, Deus criou o povo de Israel para a sua glória, Deus nos criou para a sua glória. E esse também, mais especificamente, já na época da igreja, o apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 1, nos versos 5 e 6, que ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, e para quê? Para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Jesus Cristo. Então, irmãos, nós fomos criados, a gente pode perceber isso de uma maneira mais ampla, toda a criação foi criada para a glória de Deus. Nós podemos ver isso de uma maneira que vai se funilando, a humanidade foi criada para a glória de Deus, e nós, os eleitos, os salvos em Cristo Jesus, fomos criados para a glória de Deus. Continuando aí, mas o que significa glorificar Deus? Sim, Soraya, tudo bem, a irmã já disse o que significa, que nós devemos glorificar a Deus e por quê. Mas o que exatamente é glorificar a Deus? Glorificar a Deus é reconhecer a grandeza, a superioridade, a majestade, a bondade, a divindade, a soberania, a supremacia de Deus em tudo que Ele é e faz. Mas, irmãos, percebam, reconhecer tudo isso que eu acabei de falar não significa dizer as palavras somente. Não significa colocar essas palavras para fora. Eu reconheço a grandeza de Deus. Ou dizer, oh, que Deus lindo. Oh, que Deus maravilhoso. Oh, que Deus tremendo. Ou pular e ter aquela excitação toda porque, ai, que Deus maravilhoso. Irmãos, isso não é glorificar a Deus. Mas como eu já falei hoje, glorificar é entender tudo isso e ter uma atitude em relação a isso, e tomar uma atitude em relação a isso. É viver uma vida pensando, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Ele é majestoso, e o que eu vou dar, o que eu vou fazer diante de Deus por causa disso? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com todo esse entendimento de que Ele é Deus? Então aí eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pontos de como, então, no dia a dia, de forma prática, eu posso glorificar a Deus? Como é que eu posso traduzir em atitudes, em ações, aquilo que o meu cérebro já sabe, né? Aquilo que não sejam só palavras, mas que seja do meu dia a dia, que seja o meu modo de vida. Como, então, irmãos, glorificar a Deus? Como é que eu posso glorificar o meu Senhor? Como é que eu posso viver uma vida voltada para Deus, glorificando a Deus? A primeira maneira de glorificar a Deus é entender quem Ele é e o que Ele faz. Isso que eu acabei de falar anteriormente, né? Eu disse quem Ele é, mas eu preciso entender quem Ele é. Eu gosto muito do texto em Oséias, quando ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Os irmãos já me ouviram falar desse texto aqui em outras lições, porque essa é uma realidade para mim. Não existe momento em nossa vida que nós possamos dizer, acabei, não tenho mais nada para saber de Deus. Não existe, Deus para mim não é completo, é um baú fechado, eu não tenho mais nada que conhecer Deus. Isso seria uma inverdade vinda de qualquer pessoa. Na semana passada, o pastor Eber mencionou o seu pai. Nós conhecíamos o pastor Lorival, ele era um homem idoso já, e ele passeava pela Bíblia. E o pastor Eber disse aqui para nós, ele continuava lendo, ele continuava com sede, ele continuava querendo. É assim, irmãos. Esse exemplo nós devemos seguir. É de continuar querendo entender, continuar conhecendo, continuar vivendo esse conhecer, esse saber quem é Deus. No texto que eu acabei de ler para os irmãos em Romanos 1, eu disse que vinha dali, depois daquele primeiro versículo, a sentença do que acontecia para quem não glorificou a Deus, né? Tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. E aí vem todo o juízo no restante do capítulo 1, dizendo as coisas que aconteceram. Porque é possível você
achar que conhece Deus, você ver que os céus manifestam a glória de Deus e você viver uma vida que não glorifica a Deus, uma vida distante de Deus. Mas, se você faz como o salmista Davi, no Salmo 16, versículo 2, ele diz: a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro além de ti. Observe que Davi tinha uma sensação de preenchimento. Deus preenchia todas as instâncias da vida de Davi. Deus preenche, irmãos, todas as instâncias da sua vida. Quando você sente dor, é a Deus que você procura. Quando você sente alegria, é a Deus que você agradece. Quando você está feliz, quando você está triste, quando as coisas estão indo bem, você agradece a Deus. Quando as coisas estão indo mal, é Deus quem lhe consola. É Deus o seu primeiro pensamento em todos os momentos. Se Deus está acima, abaixo, de um lado e do outro, me lembrei agora de um corinho de criança, né? O amor de Deus é tão grande, mais alto que eu não posso alcançar, tão baixo que não tem fundo, é para a direita, é para a esquerda, é para trás. Esse amor de Deus, ele vive ao seu redor, ele preenche de uma forma que você possa dizer, não tenho outro bem além de ti. Lembra de Abacuque quando ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê fruto, ainda assim louvarei ao Senhor. Irmão, você é capaz de dizer assim, ainda que eu perca todos os meus bens, ainda assim eu louvarei ao Senhor. Quando você pode dizer como o autor do hino, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. E ele diz, sou feliz com Jesus. Irmãos, quando o autor deste hino escreveu a letra deste hino, ele tinha perdido a sua família num naufrágio. E ele diz, sou feliz com Jesus. Irmão é capaz de dizer, de glorificar a Deus, de dizer, sou feliz com Jesus. O Senhor, Deus é tudo o que eu preciso. Essa é uma vida que glorifica a Deus. Então, uma maneira também de glorificar a Deus é você deleitar-se no Senhor. E o que é deleitar-se, né? É ter prazer, é gostar, mas é para além de gostar, é mais do que gostar, é um gostar intenso, é desfrutar, é aproveitar, né? Não existe forma de glorificar ao Senhor mais do que deleitar-se nele. O John Piper, no livro Uma Vida Voltada para Deus, ele diz isso. Mais do que o dever de usar os dons, mais do que o serviço na igreja, mais do que trabalhar para o Senhor. Glorificamos a Deus quando nos deleitamos nele. Quando ele nos dá a sensação do preenchimento. E ter aquela coisa de não dividir com ninguém o lugar que é somente de Deus. Isso é glorificar a Deus. Asaf, no Salmo 73, diz, a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Olha, irmãos, que poesia linda. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Quando a gente canta na igreja, tu és a minha herança, tu és a minha porção. Os irmãos entendem verdadeiramente o que isso quer dizer. Deus é tudo que eu preciso. Quando eu digo tu és a minha porção, não é que Deus é um pedaço do que eu quero. Deus é tudo, é aquilo que eu vou receber. Pensa nas pessoas recebendo o alimento, né? Naqueles lugares que os alimentos eram contados. E cada um ia receber uma porção do alimento e só aquilo. E o salmista está dizendo assim, Deus é a minha porção. Ele é o tanto que eu vou receber. Ele é o tanto que o irmão vai receber. O irmão diz assim, eu estou satisfeito em Deus. Tudo que ele me der, eu estou satisfeito em Deus. É claro que nós vamos ter momentos de fraqueza e dizer, ai, mas eu queria isso. Mas aí a gente acorda e diz, eu estou feliz com aquilo que o Senhor tem me dado. Ele é bom para mim, Ele me dá aquilo que eu preciso. Ele satisfaz as minhas necessidades. Ele é tudo que eu preciso. Então, irmãos, pense assim, não são os dons que Deus me deu, é o próprio Deus. Não são as riquezas ou os bens materiais, não é o teto sobre a minha cabeça, é Deus. Não são os milagres,
Não é a cura que o irmão está esperando. Não é a bênção. Não é a prosperidade. É Deus. Temos ouvido falar bastante ultimamente na chamada teologia do coaching, né? Parece-me que hoje as igrejas estão pregando para que a gente se sinta bem. E às vezes até nós cantamos. Você é tudo que Deus quer. Irmãos, é Deus que é o centro. Não importa eu me sentir bem. Lembra do que João Batista falava? Importa que ele cresça e eu diminua. É para que Deus seja exaltado, Deus seja glorificado. Ele é o centro, Jesus Cristo é o centro. Não eu, não o meu bem-estar. Agora, Deus é tão bom que se eu fizer isso, quando eu fizer isso, quando eu glorificar, quando eu viver uma vida de glorificação a Deus, eu me sentirei bem, porque foi para isso que eu fui criado. Sabe uma máquina que funciona perfeitamente? Ela cumpre o seu propósito e então tudo dá certo? Pois é, quando nós fizermos aquilo para o que Deus nos criou, que foi glorificá-lo, então nós viveremos, nós teremos todo o resto. O que foi que Jesus Cristo disse lá em Mateus 6? Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Só que aí a gente fica pensando, eu vou orar que é para Deus me dar, eu vou para a igreja que é para Deus me dar. E a nossa mente começa a fazer barganhas com Deus. Livre-se das barganhas, livre-se das barganhas. Glorifique porque você foi feito para glorificar. Não glorifique pelos dons, não glorifique pelas riquezas, não glorifique pelos milagres. Glorifique porque você foi feito para glorificar, porque nós fomos feitos para glorificar. Salmo 42, verso 1 e 2. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Tem um tempo que eu fui fazer uma trilha na Chapada e a gente andando com mochila nas costas, pesada, o sol quente e tal. De vez em quando a gente passava por uns rios, uns riachos, uns pedaços de rios, assim, umas nascentes até, no meio da mata ali na Chapada. E como era gostoso pegar aquela água geladinha da nascente, beber um pouco, deixar cair pelo cabelo, molhar o rosto, dá um deleite. É assim que Davi está dizendo, né? Deleite-se no Senhor. Como o servo brama pelas águas, como é tão gostoso sentir a água fresquinha descendo pela sua garganta, assim devemos nos deleitar no Senhor, assim devemos regozijar, assim devemos viver para glorificar o seu nome. Continuando então, como é que eu posso agradar ao Senhor? Como é que eu posso glorificar o Senhor? Ter o meu desejo centralizado em Cristo. E aí eu gostaria de ler com os irmãos o Salmo 37 e versículo 4. Talvez você deva dizer, senhora, esse versículo ficava melhor no ponto anterior. Mas os irmãos vão entender. O texto diz, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. O que deseja o teu coração. Muitas vezes a gente diz assim, eu tenho muito esse desejo, eu gostaria muito de passar no vestibular para medicina. Então, eu vou fazer tudo certinho, eu vou ler a Bíblia sempre, eu vou para a igreja, eu vou obedecer aos pais, eu vou tentar cumprir tudo aquilo que Deus manda, porque Ele vai fazer o desejo do meu coração. Sabia, irmãos, que isso é uma interpretação incorreta desse versículo? Na verdade, a ideia é deleite-se do Senhor. Viva a vida que Deus quer para você. Seja amigo de Deus, glorifique o Senhor, anseie por Ele. Seja íntimo do Senhor, conheça-o sempre. E Deus vai mudar o seu coração para que o seu desejo seja o desejo dele. E aí nós vamos ter o nosso desejo realizado, porque o nosso desejo coincidirá com o desejo de Deus. Perceba como é uma consequência. Se eu faço aquilo para o que eu fui criado, se eu glorifico a Deus com a minha vida, se glorificar a Deus é uma atitude na minha vida, então tudo vai funcionar direitinho. Tudo vai funcionar direitinho. E Ele satisfará o desejo do meu coração. Irmãos, dons e riquezas não satisfazem tanto quanto estar
pleno de Deus satisfaz. Somente essa intimidade com o Senhor, somente esse conhecer quem é Deus, esse entender o que Ele é e o que Ele faz, nos permitem o verdadeiro deleitar, o verdadeiro glorificar a Deus. Eu não sei se os irmãos conhecem a chamada alegoria das 3 árvores. Enquanto eu estudava para a lição, eu me deparei com ela e achei interessante para ilustrar essa ideia do ter o desejo centralizado em Cristo, né? Essa alegoria das 3 árvores, ela diz mais ou menos o seguinte, existe até uma poesia de Mirtes Matias também sobre isso. Mas estavam lá 3 árvores belas, né? Pequenas ainda, mas já belas, e num determinado lugar, e elas começaram a conversar entre si. E uma delas disse assim, eu gostaria um dia de ser um berço bem bonito e todo trabalhado, entalhado, que levasse em si um grande rei. Um grande rei. Então eu teria sido a cama de um grande rei. E o outro disse, não, eu queria ser um barco bem grande e bonito, um navio que levasse joias preciosas, muitas riquezas e pessoas poderosas. E outro disse, a outra árvore disse, não, eu gostaria simplesmente de ficar aqui neste lugar. Ficar aqui, ser uma árvore bem grande e que apontasse para cima, apontasse para Deus. Passou o tempo, elas cresceram, ficaram mais velhas e foram então cortadas, né? A primeira árvore, ela tornou-se um coxo e foi jogada lá num estábulo. A segunda, e ela não satisfez o desejo dela, né? Ela simplesmente virou um coxo mal feito, não tinha nenhum entalhe e foi colocado lá no estábulo. A segunda árvore tornou-se uma jangadinha, um barquinho de pescador, uma canoa talvez. E a terceira árvore não teve muita utilidade, ela virou simplesmente duas estacas. E elas 3 ficaram desanimadas, cada uma no seu lugar, já estavam longe uma da outra, e cada uma dizia de si para si, meu desejo não foi realizado, eu não estou fazendo aquilo que eu gostaria. Mas um dia, aquele primeiro coxo deformado, ele foi coberto com um pano, e um neném muito especial foi colocado ali naquele dia. Um casal chamado José e Maria ficaram ao lado do seu pequenino neném. E aquela árvore que queria ser um berço para um príncipe acabou sendo a manjedoura que acolheu Jesus Cristo. A segunda árvore, ela era um barquinho de pescador realmente, uma pequena canoa, mas um dia um homem chamado Jesus ficou em pé nesse barco e falou a uma grande multidão. Atravessou o mar e acalmou a tempestade de dentro desse barco. E este foi o barco que levou Jesus. E a última árvore, 2 estacas. Um dia foi pregada uma na outra em forma de cruz. E ela levou o Senhor Jesus crucificado, que apontou para Deus mais do que qualquer outra árvore. Então, irmãos, o que essa alegoria tem para ensinar para nós? Às vezes, o seu desejo é um, mas o desejo de Deus é outro. Ele quer que você seja de outro jeito. E o que Deus quer para você vai muito além do que você quer. E se você glorifica a Deus com a sua vida, o desejo de Deus será infinitamente melhor para você e será muito mais bênção e recompensa na sua vida. Que nós possamos, então, amados, viver uma vida que glorifica a Deus. E eu queria encerrar a lição de hoje voltando para o verso 31 de 1 Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10, 31, que diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por que eu estou voltando para esse texto? Porque, veja bem, irmãos, comer e beber parece assim uma coisa tão secular, né? Não tem nada de espiritual em comer e beber. Tem? Tão secular, eu diria assim, até tão mundana. Não mundana no jeito que nós costumamos dizer, isso é do mundo. Não, mas mundana no sentido de que uma coisa da terra, não é nada. Que espiritualidade há em comer e beber? Mas é justamente esta a ideia, né? É justamente esta a ideia.
A ideia é nas coisas que nós chamamos de seculares, porque não existe separação, irmãos, entre espiritual e secular para quem é servo de Deus. A partir do momento que nós cremos em Cristo como nosso Salvador, que o nosso espírito, outrora morto nos pecados, foi revivido para viver a vida com Cristo, nós somos vida espiritual o tempo todo. Então, comendo, bebendo, trabalhando, namorando, passeando, com os filhos, com os avós, com os netos, na faculdade, seja onde for, onde quer que nós estejamos, o que quer que nós façamos, faça aquilo para a glória de Deus. E eu só farei isso quando eu entender quem é Deus e como viver esta vida de glorificação. Então, irmão, não separe. Eu tenho aprendido ultimamente essa expressão e gosto disso. Nós estamos, o reino de Deus, né, para onde nós começou, né, já está em nós, ele está aqui, nós estamos vivendo o reino de Deus. Como você está vivendo esse reino, né? Como você está vivendo neste reino? Como nós estamos vivendo? Como as pessoas me veem? Que Cristo eu estou revelando no meu agir? O Cristo que eu prego é o Cristo que eu vivo? Se não for, se não há concatenação dessas duas ações, do que eu prego e do que eu falo, as pessoas não crerão em Cristo através de mim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que nós possamos viver uma vida que verdadeiramente glorifica a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Ó Senhor, que a tua palavra ache lugar no coração dos irmãos, daqueles que vão nos ouvir. Ó Pai, que nós possamos viver verdadeiramente uma vida que glorifica a Ti, que glorifica o Teu nome. Em nome de Cristo, Teu Filho amado. Amém. Bom dia, irmãos.